noite, igreja. Graça e paz, igreja. Quem aqui já dançou na presença do Senhor? Quem aqui já se alegrou em saber que o reino dele é para a eternidade? E é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Então, que o nosso coração se alegre nessa noite, neste momento, em saber que nós temos um Deus que tem preparado para nós um reino eterno. Aleluia, queridos. Eu gostaria de orar com vocês, eu gostaria que você fechasse os olhos. Eu vou trazer uma palavra para você nessa noite, que está lá em Salmo 103. Eu gostaria que, por favor, desligasse. Eu estou sentindo frio aqui, ó. Eu queria que desligasse, se possível, esse aqui. Eu quero orar com vocês, que eu vou trazer uma palavra que o tema é renovados como águia. Nós precisamos ser renovados, nós precisamos ser fortalecidos. E nesta noite eu quero declarar sobre a sua vida que cadeias vão quebrar, que muralhas vão ser destruídas, que se você por um acaso se encontra num cativeiro, hoje essa portinha vai abrir. Você vai voar como uma águia. Se alguém te prendeu lá no passado, se alguém te prendeu este ano, se alguém te prendeu ontem, se você se sente como num cativeiro, é hoje o dia de você sair deste lugar. Amém, queridos? Eu quero orar por você, eu quero que você erga as suas mãos. Não feche os olhos não, deixe os seus olhos abertos. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, Senhor, eu quero pedir que o Senhor ordene os teus anjos nesta noite de alta patente espiritual, Pai. Em nome de Jesus, Pai, porque eu creio em Deus. Eu creio que eu estou sentindo. Eu creio que o Senhor falou no meu coração. E eu creio, Pai querido, que os teus filhos vão sair daqui nesta noite voando como águia. Porque em nome de Jesus, seus filhos serão tirados nesta noite de cativeiros, de gaiolas que estão prendendo eles, prendendo mente, prendendo corações, prendendo sonhos. E em nome de Jesus eu declaro para você que está com as mãos estendidas, com as suas mãos erguidas, eu declaro: o Senhor estenda as mãos sobre você nesta noite e te pegue pela mão direita, te tire deste lugar que tem te impedido de crescer, e que a tua mente não esteja cativa lá fora. Não fique divagando, mas a tua mente fica focada no que vai ser liberado nessa noite. Porque se você entender, se você compreender e pôr em prática, você vai vencer. Amém, queridos? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os seus filhos. Eu quero que vocês abram no Salmo 103. Salmo 103 é um convite de Davi a você louvar a Deus pela sua graça. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor tem nos trazido até aqui, tem nos sustentado. No Salmo 103, eu vou ler do 3 ao 5, diz assim: todos abriram? Então o tema dessa noite é renovados como águias. Fale comigo, Pai. Eu quero ser renovado e alçar voos altos como a águia. Te peço nesta noite, dá-me olhos de águia, sabedoria da águia, porque eu quero ser crente águia, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu concordo com a oração dos seus filhos. Eu ligo na terra, peço o livre no céu, pois Ele é o Senhor. Amém. Diz assim, Salmo 103: Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Pai, aqui está a sua palavra, Pai. E eu quero pedir, Pai querido, que o Senhor me use, Pai querido. Teu filho já orou por mim, mas eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça. Pai, em nome de Jesus, que eu consiga, Pai querido, passar para os teus filhos exatamente aquilo que o Senhor passou para o meu coração, Pai. A força, Pai querido, a garra, Pai, o ânimo, Pai, a visão, Pai querido, que o Senhor me deu, Pai querido, nesses dias, enquanto eu montava essa pregação, Pai querido, é o que eu quero que o Senhor me dê sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém.
Amados, a águia é aqui, nesse versículo, ela tem um símbolo de vida renovada, de longevidade. Aqui diz que a nossa mocidade será renovada como a da águia. Aqui tem pessoas novinhas, mas tem pessoas que já chegaram no meio século, que é o meu caso. Então nós estamos caminhando. Imagina, nós chegamos nessa idade e ser renovado como uma águia. Eu quero. Quem quer? Eu quero. Mas eu não quero no botox. Eu não quero nas coisas naturais. Eu quero no sobrenatural. Eu quero sobrenatural. Eu cansei do natural. Aonde você senta, as mulheres, até homens, só se sabe falar da beleza que o mundo dá. Eu não. Eu quero do céu. Eu quero a do alto. Eu quero a que Deus dá. Ele está dizendo aqui que Ele farta a minha boca de bem, de sorte que a minha mocidade, que a sua mocidade, se renova como a da águia. Então eu quero esse renovo. E não é renovo só físico e de pele, não. Eu quero no espírito. E é o mesmo desejo que eu quero que você tenha. Que você saia daqui dizendo: eu quero saltar muralhas, eu quero pisar na cabeça do inimigo, eu quero sair lá fora e conquistar vidas para o teu reino. É para isso que o Senhor me libertou das trevas, e é para isso que Ele te libertou das trevas. Ele não te libertou das trevas para você ficar aqui só sentado, não. Ele tem um chamado para a minha vida. Ele tem um chamado para a tua vida. E muitas vezes você não alcançou esse chamado ainda, sabe por quê? Você está lá no cativeiro. Você está lá preso na gaiolinha. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer para mim, a minha ex-líder, eu caminhei com ela 17 anos, tenho um amor por ela, vocês não têm ideia. E uma vez eu falei para ela: ai meu Deus, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, eu queria ir para vigílias, eu queria viajar, eu queria ir para congressos, e o Marcelo me segurava um pouquinho no começo. E ela disse para mim: Rô, sabe por que ele te segura? Porque o dia que ele abrir a gaiola, você vai voar e eu quero ver ele pegar de volta. Eu falei: meu Deus. Ela falou: você é como um pássaro. Você é como um pássaro. Ela falou: e o teu marido sabe que o dia que ele abrir a porta, você vai voar e vai dar saltos, voos altos. Você vai conquistar vidas para o reino de Deus. Você vai tirar vidas das trevas. E é isso que eu vim falar para vocês aqui nesta noite. Não fique preso a nada e ninguém. Não se prenda à beleza estética. Não se prenda a uma praga que teu pai lançou há 10.000 anos atrás e você está ali ainda remoendo aquela praga. Não! Põe por terra. Pisa na cabeça do inimigo e diz: Pai, tudo aquilo que foi falado contra a minha vida, o Senhor ouviu. E eu quero nesta noite que você se levante, porque nós vamos orar. Você vai junto comigo. Nós vamos declarar que toda palavra maldita que foi lançada contra a tua vida, que te deixou muitos anos preso em cativeiros, preso em gaiolinhas, preso em lugarzinho que parece que você não vai conseguir sair dali nunca. Eu quero dizer algo para vocês. O tempo em que o meu marido me segurou foi necessário para que eu crescesse. E muito necessário para que eu cuidasse dos nossos filhos. Que hoje eu tenho orgulho de dizer que eu fui uma mãe. Eu deixei trabalho, eu deixei estudo, eu deixei tudo para ser mãe. E eu louvo a Deus, porque hoje quando eu ouço falar dos meus filhos, eu tenho orgulho de dizer, de ouvir as pessoas dizerem: eles são meninos de ouro, eles são meninos preciosos, eles são homens valorosos. Então valeu a pena o meu marido ter me segurado lá naquele cantinho por uns anos. Valeu a pena ele não ter aberto a janela, a porta na hora que eu queria. Ele abriu no tempo de Deus. Amém. Agora eu quero que você levante a sua mão direita e diga comigo: Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero declarar que eu cansei de viver presa nos meus pensamentos, presa nos meus sentimentos, presa em palavras que foram declaradas contra a minha vida. Eu declaro no nome poderoso
eu viverei o que o Senhor tem para mim. Porque nesta noite eu me desligo, eu me desprendo de tudo que impedia que eu fizesse voos mais altos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Chegou o dia de você dar voos mais altos, alcançar voos mais altos. Amém. Eu quero que você aplaude o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu concordo com a oração dos seus filhos. Eu ligo na terra, peço que o Senhor ligue no céu, pois teu é o sim e o amém. Pode se assentar, igreja. A águia aqui no Salmo 103, ela é um símbolo de uma vida longa, renovada. O nosso Deus renova nossas forças, tanto físicas como espirituais. E eu comecei dizendo aqui que ele faz o quê? Ele renova a nossa mocidade como a da águia. Eu quero dizer para você que chegou numa certa idade, gente, quando eu fiz 50, eu escutei tanta gente falando, nossa, você vai ver quando você fizer 50, vai doer aqui, vai passar aqui, vai... Falei, não aceito. Falei, não quero. Falei, eu quero fazer 50, ter uma vida saudável, eu estou com 52, eu fiz esse ano. 52, eu não aceito ter dores, porque eu fui desligada de todo espírito de morte. Eu não aceito ficar numa cama, eu não aceito dizer, meu Deus, porque eu tenho 52, vida, não. Aí algumas pessoas dizem, mas você vai ver quando você chegar nos 60, você vai ver quando você chegar nos 70, para com isso. Não pega essas determinações diabólicas, pega o que está escrito, que o teu Deus vai te renovar como a águia. Ele vai fazer você ter uma vida saudável, que as pessoas vão dizer para você, mas você tem tudo isso, com essa disposição. Você vai dizer, eu tenho, porque o meu Deus tem me renovado como a águia. O exemplo de renovação da águia, lá no Salmo 103, 5, o salmista diz que a nossa mocidade é renovada como a da águia, que eu já disse. Isaías 40, 31, o profeta Isaías, olha o que ele escreve. Isaías 40, 31. Quem aqui tem esperado no Senhor? Quem aqui tem esperado por milagres? Eu tenho esperado, eu sei que você está aqui, porque a tua espera é nele. E aí a palavra do Senhor diz assim, Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, independente da idade que você tem, ele vai te renovar como a da águia, vai renovar a sua força. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Faça a tua parte, vai para uma academia, toma um medicamento de vitamina, faça a tua parte, porque a dele está aqui, ó. É só você tomar posse. É só você dizer, está escrito, e eu creio na palavra do meu Deus. Está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você vai sair daqui com as forças renovadas, porque Ele está neste lugar, e a palavra dele está dizendo para mim e para você, que Ele renovará as nossas forças. Nós subiremos com asas como águia, subiremos como águia, com asas como águia, correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fatigaremos. Amados, quando começar, vem dor, vem reumatismo, vem tanta coisa que vem, né? Que vem, não vem. Começa a declarar, eu não quero, Deus, eu não quero. Outra coisa que as pessoas têm muito costume de falar, eu tive muito costume de falar e eu quero corrigir você, porque eu fui corrigida pelo Espírito Santo. Ai, minha dor de cabeça. Minha dor de cabeça, ela não é tua. Ela não é tua. Ai, a minha rinite não é sua. Não é sua. Eu vivi por muitos anos com alergias severas, e fui curada. E hoje eu ainda tenho intolerância alimentar, por isso que eu sou magrinha desse jeito, porque eu não como nada com lactose, nada com glúten. Mas eu não falo a minha intolerância, a minha dificuldade de alimentação, não é minha não. Porque o meu Deus, se Ele cura o câncer, Ele vai curar essa intolerância que tem.
Você crê? Eu creio. Eu tenho fé para alcançar a minha vida. Eu tenho fé para alcançar a sua. Amém. Amém? Amados, nós precisamos tomar posse do que está escrito na Bíblia. Nós precisamos tomar posse do que está escrito. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ele dizia: está escrito. Você tem que, quando o inimigo vir com coisas sobre a sua vida, você tem que enfrentar e dizer: está escrito. Então aqui em Isaías 40:31, o profeta Isaías escreve que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você precisa ser sábio para saber esperar. Muitas vezes a ansiedade, o corre-corre do dia a dia, a agitação que está e a correria e o ativismo faz com que você não saiba esperar. Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Você precisa saber esperar. Não é só dizer: eu vou ser renovada, Deus vai me renovar, eu tenho saúde, eu tomo posse da saúde. Você precisa saber esperar, porque ele diz assim que os que esperam renovarão as suas forças. Se você não souber esperar, você não vai ser renovada, porque o tempo do renovo é dele, o tempo da bênção é dele, o tempo do milagre é dele, o Kairos é dele. É ele quem manda, desmanda, faz e desfaz. Então vocês entendem que para você as suas forças serem renovadas, você conseguir subir como águia, correr, não se cansar, caminhar e não se fadigar, é necessário esperar. Esperar. A espera é um dom divino. Porque quando nós não sabemos esperar, você sabe o que nós fazemos? Nós entramos na frente de Deus. É a mesma coisa você dizer para ele: você espera só um pouquinho aqui, ó, que eu vou resolver aqui, o Senhor já vem. Não, você tem que fazer diferente. Senhor, vai na minha frente. Vai na minha frente. É o que está escrito em Isaías 45. Eu irei, ele diz lá, eu irei adiante de ti. Ele não está dizendo: vai adiante de mim. Não, é ele quem está dizendo: eu irei adiante de ti. Então deixa ele na frente, deixa ele resolver, deixa ele fazer. Só espera. Saiba esperar o tempo certo para os milagres acontecerem na sua vida. Olha o que diz lá em Jó 39. Jó 39, do 27 ao 29, diz assim: ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho, nas penhas mora e habita, no cume das pedras e nos lugares seguros. Dali descobre à pressa, os seus olhos a avistam de longe. A Bíblia descreve aqui a inteligência da águia. A águia sabe esperar. A águia sabe dar o tempo certo para todas as coisas. A águia aqui, quando ela está perguntando: ou se remonta a águia ao teu mandato e se opõe em alto ninho? Sim, o ninho dela é alto. Sim, quando ela pega uma certa idade, ela vai para um lugar mais alto. Ela vai para um pico. Eu quero contar para vocês a história da águia. Eu ouvi, algum de vocês aqui já deve ter visto na internet, que fala que a águia, ao envelhecer, ela tem as suas garras e bicos gastos, e as suas penas ficam pesadas e gastas. Para renovar a sua força, ela se retira. Para você renovar as suas forças, muitas vezes você precisa ir para o teu quarto e fechar a porta. Ela se retira no lugar mais alto e seguro e espera o momento da mudança. Algumas explicações da internet diz que ela tira as garras, as penas e o bico. O bico não tem como tirar. O bico ele é como um osso, ele não tem como regenerar. Mas as unhas e as penas, sim. Então, quando ela pega a idade de 40 anos, ela sobe no pico mais alto.
mais alto. E ali ela tira, ela lixa as unhas dela, ela tira as penas, e ela fica ali até que tudo passe a crescer novamente, a se fortalecer novamente. A águia dá bicadas nas rochas para afiar o seu bico e para arrancar as suas penas e as suas garras. Após um período de dor, ela espera novas penas e garras nascerem. Renovam a sua vitalidade, permitindo com que ela voe ainda mais alto. Por quê? Porque houve um renovo. Por quê? Porque ela teve um tempo de busca, de quietude. Muitas vezes nós estamos tão cheios, nós somos ovelhas, não somos quem aqui é ovelha. Nós estamos tão cheios de carrapicho, que é necessário a gente parar um pouquinho. E lá naquele cantinho, no seu quartinho, todos aqui devem ter um lugarzinho secreto na casa, para buscar a face do Senhor. E o que acontece? Ela é renovada. Então aqui a gente aprende com a águia a buscar a beleza natural e a beleza espiritual. Ela esperar crescer novamente as garras e as penas para que ela alcance voos maiores. Isso é saber esperar. Isso é confiar. E aí eu não sei se vocês já ouviram o que ela faz com os filhotes. Quando ela coloca os ovos, para ela colocar os ovos, ela prepara o ninho com penas, com plumas, com tudo fofinho. O que ela acha, o que ela encontra de mais fofinho, ela corre lá e coloca no ninho para preparar para a espera dos filhos. Quando os filhos pegam uma certa idade, vocês sabem o que ela faz? Ela empurra. Ela chega bem na beiradinha e empurra. Alguém pode dizer, mas que maldade. Gente, muitas mães aqui e no mundo estão precisando empurrar seus filhos. Coloca debaixo da asa e fica ali, e o menino está ali, a menina está ali. Só esquentando o banco. Tem 35 anos para dentro de casa solteira ainda. Tem 40 que está ali ainda pedindo para a mãe fazer um mingau. A águia é mais sábia que muitas mães. Sabe por quê? Porque ela empurra o filhote para fora do ninho, desfaz. Eu esqueci só de contar um detalhe. Ela deixa o ninho fofinho, né? Quando o ovo vem e ele é pequeno. Quando ele já tem as asinhas perfeitas, sabe o que ela começa a fazer? Ela vai lá no ninho, ela tira tudo que é fofinho e começa a colocar gravetos duros. Sabe para quê? Para incomodar eles. Para que quando ela empurrar, ela fala, opa, deixa eu sair daqui porque aqui está difícil. Esse lugar aqui já não me cabe. Está me doendo, está me incomodando. E aí ela empurra. E o objetivo desse filhote ser empurrado é amor. É para que ele cresça. É para que ele entenda que ele tem aquelas asas, mas não é só porque é bonitinha a asa. Não. É porque ele precisa alcançar voos maiores. Por isso a mãe dele vai e empurra. Esse processo é visto como um ato de amor. Muitas vezes o que você precisa fazer para o teu filho é só dar uma empurradinha. Que ele precisa desse ato de amor. Ele precisa de uma correção. Ele precisa de um alinhamento. Ele precisa de uma varinha. Quem ouvir ali pode até querer falar absurdo sobre mim, porque está sendo gravado. Mas está na Bíblia. O pai que ama corrige. O pai que ama disciplina. Eu vou contar algo para vocês que talvez vocês não saibam, mas todo mundo conhece a minha história. Aos 16 anos eu sofri um acidente muito sério. E eu fiquei por 30 dias internado. Eu fiz 3 cirurgias, eu perdi o movimento dos braços. Eu arrebentei todo o meu corpo. E por alguns dias, meses, eu tive raiva da minha mãe. Eu já pedi perdão para ela. Mas eu fiquei brava com ela. Vocês sabem por quê? Porque ela não me disciplinou. A minha mãe era tanto amor, porque a gente não teve pai. Meu pai saiu de casa, eu tinha um aninho. Que a minha mãe até hoje, ela é mansa, ela é doce, ela é preciosa. Mas quando eu precisava de um empurrão, ou de um alinhamento, ou um puxão para mais perto, ela falhou. E vocês sabem o que fez comigo? Vocês sabem, quem é da igreja me conhece. Eu passei pelo vale da sombra da morte.
Eu vi a morte. Para vocês terem uma ideia, quando o carro bateu e eu acordei naquela escuridão da estrada, eu comecei a chorar, porque eu já tinha entendimento de algumas coisas da palavra, e eu dizia, eu não acredito que eu vim para o inferno. Não acredito. Foi a primeira coisa que eu lembro certinho, eu tinha 16 anos. Eu lembro certinho de pensar, eu não acredito que eu vim para o inferno, de tantos furos que estavam. Isso fazem 35 anos. Não tinha SIAT, não tinha SAMU, não tinha celular. O celular estava começando, não, acho que nem estava, gente. 90 acho que não estava. Não tinha isso. Só tinha telefone fixo. Então eu fiquei por horas jogada no meio do mato esperando passar alguém para me pegar. E eu perdi muito sangue. Eu perdi todo o movimento desse braço. Hoje, se eu estou aqui, é porque o Senhor tinha uma obra na minha vida. Ele tinha um plano e um propósito. Glória a Deus. Por isso eu cheguei até aqui. Mas o que eu quero dizer, eu gostaria que a minha mãe tivesse sido essa águia. Porque por um momento dela, de bondade demais, de amor demais, eu poderia ter perdido a minha vida. Então, muitas vezes, você precisa entender que tipo de águia você tem sido. Qual tipo de águia você tem sido? A boa demais? A rude demais? Porque quando ela joga o filhote, você sabe o que ela faz? Quando ela percebe que ele não vai abrir a asa, que ele não vai saber bater, aí ela dá um mergulho e pega ele e traz ele de volta. Aí depois ela tenta de novo. Depois ela tenta de novo. Até que ele alcance o voo que ela quer que ele alcance. A renovação do crente águia, lá em Tiago 4,10. Eu creio que vocês tenham entendido, né? Que eu disse sobre a águia subir, buscar uma beleza renovada pelo Senhor. A águia dá um empurrãozinho no fim. Faça tudo com amor. Se você fizer como a águia fez, empurrou, viu que não deu, correu lá em amor e trouxe de volta, vai dar tudo certo. Mas não seja rude demais, nem amorosa demais. Não pode. Tem que ser, sabe como? No limite. Tem que ser, sabe como? No tempero certo. No tempero certo. Tiago 4,10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É necessário nós nos humilharmos diante do Senhor. Nós nos humilharmos para a educação dos filhos. É necessário nós humilharmos para tudo que nós vamos fazer. Tudo. Assim como a águia, o cristão também precisa ser renovado. Nós precisamos dessa renovação. E essa renovação, amados, ela só vem a partir da humilhação. Humilhai-vos perante o Senhor. O que a águia fez? Vocês sabem? Por que vocês acham que ela se esconde? Porque a humilhação ela ficou sem pelo. Mesmo depois de nós sem roupa. Ela arrancou as garras, ela afiou lá. Ela não ficou bonita, vocês podem ter certeza. É a mesma coisa que você viu um passarinho sem as penas. Não é bonito. Então a águia precisou passar por uma humilhação. Então nessa noite eu te convido: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Depois dela passar por essa humilhação, o que Deus faz com ela? Ela alcança voos mais altos. Depois que você se abaixa, depois que você se humilha, depois que você chora, depois que você rasga o teu coração, você sai do teu quarto renovado. Vocês já viram uma figura que aparece na internet? O gatinho entrando no quartinho de oração, quando sai um leão. Assim somos nós. A gente anda pequenininho na presença do Senhor. Mas quando você se humilha de todo o teu coração, Ele te faz sair grande. Ele te exaltará. Está escrito aqui. Nós precisamos ser renovados. Há momentos em que nós nos tornamos crentes frios. Está tão acostumado com a presença do Senhor que vem aqui como se fosse um lugar como outro qualquer. Esse lugar não é um lugar como qualquer. Ele é um lugar como outro qualquer se não tiver a presença do Senhor. Mas aqui tem a presença de Deus. Então não entre aqui como se você viesse para um lugar como outro qualquer. Então nós nos tornamos, quando a gente não faz essa renovação, crentes frios, apáticos, indiferentes às coisas de Deus, indiferente à casa do Pai. Eu quero que você diga comigo: Pai, me permita
por muitas vezes, entrar na tua presença, na tua casa, de qualquer forma. Te peço, Deus, não me deixe me acostumar com a tua presença. Em nome de Jesus. Eu quero o meu coração fervendo. Eu quero suar só de sentir o Senhor chegando, o teu perfume. Eu quero isso para mim. Amém, queridos? Nós precisamos desejar isso, porque senão a presença do Senhor passa a ser como outra qualquer. Vocês sabem, eu amo caminhar com as pessoas e eu amo ter intimidade com as pessoas, mas a intimidade, às vezes, você precisa ponderá-la, porque a intimidade demais, às vezes, ela faz com que você perca a graça pela pessoa. A gente precisa vigiar a respeito disso. Às vezes, por exemplo, meu irmão está sentado aqui, me conhece desde que eu nasci, que ele é mais velho que eu. Às vezes você pode olhar e falar algo de mim, né, admirar, ou sei lá. Às vezes ele vai falar assim, intimidade. Ou ele pode, como já viu as minhas falhas e hoje viu que o Senhor já disciplinou e alinhou, e olhar e falar, glória a Deus. Olha o que Deus faz no improvável. Olha o que Deus faz naquela que todo mundo olhava e dizia, mas não vai dar é nada. Nós acabamos de anular toda a palavra maldita contra as nossas vidas. Aleluia, o nosso Deus tem o poder de anular todas as palavras malditas. E eu declaro sobre a sua vida que você não vai se acostumar com a presença de Deus. Assim como às vezes a gente se acostuma com a presença de uma pessoa e você tinha tanta reverência, você passa a falar de qualquer jeito. Não faça isso não. Se Deus a colocou como autoridade sobre a sua vida, mesmo que você tenha intimidade com ela ou com ele, continue no teu lugar. Continue no teu lugar, porque a honra, ela alegra o coração do Senhor. A honra, a gratidão, ela alegra o coração do Senhor. Ela move a mão do Deus Todo-Poderoso. Então, se nós já estamos como frios, apáticos, no trabalho, ou nas demais atividades, ou nas coisas de Deus, é porque nós já não estamos mais nos alimentando da palavra. Precisamos nos alimentar da palavra, como fazíamos antes. Lembra quando você se converteu? Lembra o quanto você lia a Bíblia? Lembra o quanto você adorava? Lembra o quanto você queria contar tempo vendo que passava, porque você se converteu e que Deus é poderoso? Aí as pessoas, não quero ouvir, só fala isso. Eu ouvi muito isso porque eu fui a primeira da minha casa, então eu ouvi muito, principalmente da minha irmã. Minha irmã ligava para ela, se for falar de Deus eu vou desligar. Eu falava, Jesus, hoje é convertida para a glória de Deus, uma mulher de Deus. Mas foram 5 anos dela dizendo para mim, lá de Campo Grande, eu aqui em Londrina, se for para falar de Deus eu desligo. Então não deixe, não permita você se tornar um crente frio. Não permita você se tornar um crente apático. O que nós fazíamos antes, nós precisamos urgente fazer uma reciclagem na nossa vida espiritual. Nós precisamos fazer uma renovação. Você é um crente águia? Eu sou, você é um crente águia. Então nós estamos chegando no tempo de fazer esse renovo. Este é o melhor momento de você fazer essa autoavaliação da sua vida, se submeter a um processo de renovação espiritual. Qual é o processo? Humilhar-se. Qual é o processo? Pedir perdão pelos pecados. Qual é o processo? Se arrepender dos pecados. Qual é o processo? Não voltar a pecar. Porque se você se arrepende, confessa e volta, está faltando maturidade, está faltando intimidade, está faltando seriedade com Deus, e com Deus não se brinca. Se você é conhecedor da palavra, você sabe o que é sim, sim, e não, não, não brinque com Deus, porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele é justiça. O pecado que nós cometemos, Ele perdoa na hora que você confessa. É na hora. Mas a consequência dele nós vamos ter que engolir, nós vamos ter que passar, nós vamos ter que viver.
Então o meu conselho para você: se submeta ao Senhor, se humilhe ao Senhor, leia a palavra, se alimente da palavra, peça para o Senhor te dar fome e sede deste livro da lei, dessa água pura que desce do céu. O Senhor usou homens ungidos, inspirados pelo Espírito Santo, para deixar tudo aqui para mim e para você. Para mim e para você. Leia a Bíblia para ser santo. Creia na Bíblia para ser salvo. E pratique a Bíblia para ser liberto. Amém, queridos? Precisamos ter o hábito de ler. Precisamos ter o hábito de ter mais de uma Bíblia. Porque, sabe por quê? Porque tem várias traduções. Às vezes você está lendo uma: pastor, eu não consigo entender. Às vezes não é nem falta do Espírito Santo. Às vezes é sono, às vezes é cansaço, às vezes é fadiga. Aqui está falando que nós seríamos renovados, que nós não nos fadigaríamos. Então, antes de você ler a Bíblia para ser santo, crer para ser salvo e praticar para ser liberto, peça para o Espírito Santo te revelar. Fala: Espírito Santo, eu vou agora, eu vou ter um tempinho com o Senhor. Eu vou fazer como a águia, eu vou me despir diante do Senhor, para que o Senhor me ensine, para que o Senhor me inspire, para que o Senhor fale comigo como o Senhor quiser. Olha o que diz lá em Jeremias 15:16. Você precisa pedir para ter fome da palavra de Deus. Jeremias, abre a tua Bíblia. 15:16 diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Eu acho lindo esse versículo. Porque pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Você precisa ter fome e sede da palavra. Você precisa comer a palavra. Você precisa alimentar o teu espírito. Eu não falei para vocês: vamos fazer uma ginástica, uma academia, vamos tomar um remedinho para aumentar a vitamina D, vitamina C, as vitaminas. Aqui está as vitaminas para o teu espírito. Amém, queridos? Não cuide somente do teu corpo, do teu corpo físico. Não faça isso. Não torne o teu corpo físico teu ídolo, pelo amor de Deus. Isso é pecado. Ídolo não é só imagem. Ídolo é um filho, ídolo é um carro, ídolo é uma casa, ídolo é um marido, ídolo é uma igreja. Por mais triste que seja, tem pessoas morrendo dentro de igrejas que não pregam a verdade, mas não sai dali, porque o pai foi dali, a tia foi dali, o vizinho foi dali. Não pode sair dali, vai morrer ali, sem crescimento espiritual. Então não faça nenhuma igreja ídolo. Não faça. Esteja onde o Senhor te enviou, e onde você estiver, seja fiel. Não seja como um andarilho espiritual, que na quinta-feira você vem nesse culto, aí no sábado você está lá no seu conjunto, aí na terça-feira que tem a outra igreja lá, você... Não. Alimente-se. Escolha um lugar e alimente-se. Nós podemos ir visitar, como as irmãs estão visitando, ou quem sabe, um dia lembrando, podemos, o Espírito Santo fala. Mas nós temos escolhas a serem feitas. Então peça para Deus te dar fome da palavra. Olha o que diz lá em Efésios 4. Efésios 4. 22, 23 e 24. Diz assim: que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando eu digo para você, cuidado por ser um andarilho espiritual, de você ficar indo igreja, porque existe um espírito chamado engano. Ele tem passado por muitas igrejas. Ele tem estado
Em muitas igrejas. Nós oramos aqui constantemente para que esse espírito não pare aqui, para que ele nem entre aqui, porque nós queremos pregar a palavra, ela seja dura, ela seja de conserto, ela seja de amor, ela seja de disciplina, ela seja de crescimento, não importa. O que importa é que está sendo pregada a palavra. Então, despoje-se do velho homem. Despoje-se. Você entregou a tua vida? Então, ensina, Efésios 4, 22 e 24, nos ensina que os cristãos, ao abandonar a velha natureza, nós precisamos abandonar a velha natureza, que se corrompe pelos desejos enganosos, e nós devemos fazer o quê? Nos revestir da nova natureza, criada por Deus, segundo a verdade, para sermos justificados e santificados. Precisamos estar alinhados à verdade da palavra. Não creia no que fala, sem que esteja na palavra. Tudo que a gente quer alguém te falar, você corre lá e olha. Vai olhar, vai conferir. Se eu estiver falando algo aqui que você vê que não está na palavra, você não precisa dizer amém. O que essa mulher está falando não está, o que essa mulher está falando está, então é amém. A gente precisa prestar muita atenção no que as pessoas falam, porque às vezes o que acontece? Nós estamos empolgados ou vivendo da fé sentimental e cai em tudo, fala amém para tudo. Quando você fala amém, é uma conexão espiritual. Liga aqui na terra e automaticamente é ligado no céu. Então cuidado com o teu amém. Cuidado com o velho homem. Em Lamentações 5:21. Lamentações 5:21. Que diz aqui: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Converter-nos a ti. Ali ele está pedindo para que o Senhor o converta. Aqui é um pedido de que o Senhor, a mesma coisa de você dizer: Senhor, me converte a ti. Me tira do mundo. Me tira do lixo. Deus pode ter te tirado do mais profundo abismo. Deus pode ter te tirado da mais profunda escuridão. Você pode ter desfeito do velho homem. Mas se há algo ainda que você precisa ser limpo, ser curado, faça diariamente uma oração: Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, conscientes e inconscientes. Há muitos pecados que nós cometemos sem nem mesmo perceber. Esse trecho de Lamentações, ele nos mostra o reconhecimento de que a mudança de vida, quer dizer, a conversão, a mudança de direção, é Ele quem convence. É Ele quem convence. Então, se tem alguém que você tem orado, você vê que a bênção não sai do lugar, não acontece nada, peça para o Espírito Santo: convence ele, Espírito Santo, do pecado, da mentira e do engano, para que ele venha caminhar comigo, para que assim como o Senhor me tirou da lama do pecado, o Senhor me livrou da morte, o Senhor livre também ele. Amém, queridos? Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que quando nós nos convertemos, nós estamos fazendo uma mudança de rumo. Nós não vamos mais errar o alvo, agora é acertar o alvo. Agora é para acertar o alvo. Erramos por muito tempo, sofremos por muito tempo. Chegou o tempo de acertarmos o alvo. Aprendemos por meio da palavra de Deus que o Senhor está pronto para nos renovar, tanto de forças físicas como espirituais. Qual a área que você está precisando ser fortalecido nesta noite? As duas? Ou a espiritual? Ou a física? Às vezes você anda tão cansado, sobrecarregado, ou às vezes com muitas doenças. Nós fazemos um desligamento aqui na igreja, lá no café, e tem doenças que são espirituais. Se desfaça de toda essa herança maldita. Eu vivi por muitos anos, quando eu não ficava doente aqui, eu estava ali, quando não estava em janeiro, eu estava em fevereiro, quando não estava em fevereiro, eu estava lá em outubro, vivia doente. Eu fiz um desligamento de heranças geracionais, de enfermidades
fico mais doente. Vai fazer agora, dia 30 de outubro, 4 anos que eu passei por desligamento com a pastora Janaína. Eu estava a 1000 quilômetros aqui. Vocês não têm ideia da alegria que eu tenho. Gente, o acidente que eu sofri, quando eu recebi a alta, o médico disse para minha mãe: a gente não sabe se vai voltar a mexer o braço, se vai conseguir um dia colocar um salto, que eu era uma menina ainda. Eu ando de salto mais alto do que eu estou aqui hoje. Eu sou um milagre. Quando eu vou e tiro chapa, aquelas raio-x que fala, eu tenho um desvio na coluna, no pescoço, um no braço e um no quadril. E se eu pular aqui, você não vai acreditar, eu pulo, eu danço. Quem teve aqui nas 24 horas me viram 24 horas louvando, adorando, dançando, tocando pandeiro. Sabe por quê? Porque era para Ele. Eu não dancei, fiz um monte de coisa no mundo, agora é só para Ele. Sem dor, sem dor. Então você quer receber essa renovação? Renovo. O Senhor vai renovar a tua mocidade como a da águia aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero ler só mais um versículo aqui, Isaías 40, 29. Não, eu quero ler do 28, por favor. Eu quero ler o 28, o 29 e o 31. Não sabeis, não ouvistes, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Viu? Da onde que vem que nós não nos fatigaremos? Vem dele. Essa força é dele. Esse renovo é dele. É tudo dele. É insondável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aí vai lá o 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, não se fadigarão, não desistirão, não desanimarão. Que mais? Chega de nós vivermos como coitadinhos. Chega de viver que tudo dói, tudo é difícil demais. Não, com Ele não é. Com Ele é diferente. Ele só está esperando você se posicionar para que Ele possa fazer o que Ele tem para ser feito em você. A tua parte Ele não vai fazer. A dele, Ele não fala. Mas a tua é necessário você fazer. É necessário você fazer. E eu quero ler mais uma coisa aqui com vocês. Eu quero que o Renan coloque. Eu pedi para ele colocar, fazer uma frase para mim. E eu gostaria que a igreja lesse essa frase. A derrota vem de olhar para trás. A distração vem de olhar em volta. E o desânimo vem de olhar para baixo. E a libertação vem de olhar para alto. Esse é o nosso Deus. Ele diz aqui, ó, eu creio, em nome do Senhor Jesus, que isso não está na Bíblia, mas eu creio que é o próprio Deus dizendo para nós: filho, você quer ser um derrotado? Olhe para baixo, olhe para trás, olhe para trás, fique olhando lá quando te magoaram, quando te desejaram mal, quando lançaram praga sobre a sua vida, fique lá. Se você ficar olhando para trás, você não vai suportar as lutas do dia a dia. Você precisa olhar para frente, você precisa olhar para o alto. Então a derrota vem de olhar para trás, a distração. Não se distraia. Existem demônios que querem nos enganar e nos distrair. Satanás não precisa roubar a tua fé, ele não precisa te tirar de dentro da igreja. Você pode estar aqui, ó, com a mente totalmente distraída e divagando. Pronto, roubou a tua bênção. Então não se distraia, porque a distração vem de olhar em volta. Para de olhar para a vida dos outros, olhe para a tua, foque no que você tem como objetivo. E um desânimo vem de olhar para baixo. E eu digo para você, não é só de olhar para baixo. Tem muitas pessoas desanimadas, sabe por quê, meus amados? Porque pega o celular e fica assim, ó: meu Deus, a amiga foi para Londres,
Meu Deus, a outra está em Paris, meu pai, eu aqui. Para com isso. Fica onde o Senhor te colocou. Alegre-se onde o Senhor te colocou. Se você está em Cambé, amém. Você está em Biporã, glória a Deus. Em Londrina, aleluia. Mas se você quiser tirar daqui hoje, se você estiver pronto, a palavra de Deus diz, lá em Salmos, pede e te darei as nações. Ei, as nações. Então não reclame por você estar aqui, porque um dia, se Ele quiser, Ele te leva para as nações. Amém, queridos? Amém? E a libertação vem de olhar para o alto. Glória a Deus. Eu quero que você aprenda nessa noite a olhar para o alto, a olhar para o céu, a contemplar as estrelas, a olhar para aquelas nuvens. Lembra quando a gente era criança, que a gente olhava para as nuvens e a gente conseguia até imaginar um cachorrinho, um ursinho, um cavalinho? Lembra? Hoje a gente não tem mais nem tempo para olhar para a nuvem, nem tem tempo para ver a beleza das flores, não tem nem tempo de olhar para a beleza das estrelas. Nós tivemos chácaras por muitos anos e a gente fazia uma brincadeira tão gostosa com as crianças. A gente apagava toda a chácara e deitava no chão, só para ver as estrelas. Era uma delícia, porque meus filhos foram criados praticamente dentro de apartamento. Faça isso quando você tiver um tempo. Olhe para o céu, contemple as estrelas do céu, contemple o brilho do sol, contemple o voo do pássaro. E eu quero colocar um louvor agora. Eu gostaria que você, que gostaria de ser renovado nessa noite, como uma águia, você que precisa de renovo físico, você que precisa de renovo espiritual, eu quero que você venha aqui, porque nós vamos cantar um louvor declarando que nós vamos voar como uma águia, ou como diz a palavra, nós vamos voar nas asas do Espírito.